A bomba estourou, a AfD agora está conversando com a CDU. Eles estão se aproximando. Isso foi divulgado hoje de manhã. Agora realmente admitiram que as primeiras conversas já estão acontecendo lá. E em segundo lugar, quando um repórter tentou manipular estatísticas, até o próprio repórter ficou sem palavras. E Ulrich Sigmund riu dele. Esse vídeo está viralizando totalmente, pessoal. Ouçam isso. Possivelmente se aproximando de você e derrubando o cordão sanitário. Você tem algum nome para nos dar? Se eu dissesse um nome aqui, eu certamente estaria expondo esse candidato. E eu acho que todo mundo que conhece esse canal aqui sabe exatamente de quem estou falando, quem está conversando com a AfD agora para tentar formar um governo minimamente estável no futuro. E todos nós sabemos, no máximo até o outono, esse governo vai cair. E no mais tardar, no início de janeiro, haverá uma moção de confiança e novas eleições aqui na Alemanha. Se você quiser apoiar este canal, eu ficaria muito feliz com um like e uma inscrição. E agora, por favor, vejam como o repórter da Welt reagiu quando ele disse isso, onde realmente podemos dizer que são fake news. E deem uma olhada direta na reação de Ulrich Sigmund. Desejam um governo liderado pela CDU, pouco menos de 1% à frente de um liderado pela AfD. E o que é isso? Até eu tenho que rir agora. Mas tudo bem, vamos fazer as contas. 19, 25 é 1% a mais para a CDU. Gente, os eleitores não acreditam mais em vocês. Sim, as pessoas acompanham as notícias, as pessoas estão por dentro do jogo político. E se 25% dos alemães querem um chanceler da AfD, então a CDU, com 19%, não está 1% à frente. Então qual é a opinião de vocês sobre isso? Escrevam aí embaixo para mim. Como é que ainda dá para explicar isso direito para as pessoas? Sim, e Lutz Stordel trabalha na editora Axel Springer. Ele é funcionário lá e o jornal Welt pertence ao Bild Zeitung. Mas o que é que vão tentar nos explicar depois das eleições? Só para imaginar, se a AfD conseguir 51%, então o antigo parlamento estadual será convocado, e aí vão dizer que a minoria tem que governar sobre a maioria. Ah, isso Bushman já disse uma vez. Ei, beleza. Alice Weidel explicou muito bem hoje de manhã na News o que está acontecendo agora, digamos, nas negociações difíceis dentro da CDU e como esse governo está por um fio. Ao ver os números do orçamento, nos perguntamos como ainda pretendem consertar isso. Ah, talvez eu possa esclarecer um pouco aqui. Não acho que eles estejam se perguntando isso. E eu também não acho que a AfD simplesmente participaria de um governo minoritário sob esse chanceler. Mas ele vai conhecê-los em breve. Tem algumas questões aí. Vamos usar um exemplo hipotético. Digamos que a Ucrânia fosse extremamente corrupta e mesmo assim tivessem enviado dinheiro para lá sem mecanismos de controle, sabendo de antemão que esse dinheiro sumiria em certos canais. Então, existe um pequeno risco parcial para esses políticos de que depois eles possam ser responsabilizados com seu próprio capital. E é por isso que nunca vão arriscar que a AfD chegue ao poder ou que ela venha a governar. E exatamente por esse motivo, a senhora Weidel nunca vai se pronunciar sobre isso. Eu, como um pequeno youtuber, posso falar sobre o assunto, mas ela jamais diria que vai investigar depois. Ela vai julgar depois. Você acha que isso é só conversa fiada? Dá uma olhada na Renânia-Palatinado. Lá, eles impediram exatamente isso, ou seja, que a AfD não tenha comissões parlamentares de inquérito. Imagine só, durante a grande pandemia, se a imprensa não tivesse assinado por eles. E sim, isso é possível. Se houver documentos que comprovem claramente que políticos agiram de forma ilegal, pode-se, por meio dessas comissões de inquérito e depois também com uma maioria nos órgãos correspondentes, acionar o Ministério Público? E então, cabe aos tribunais e aos promotores decidirem se esses pagamentos que foram feitos
foram realmente ilegais. E então, existe um certo risco residual de que essas pessoas tenham que responder com seu capital privado. Ou seja, não está completamente descartado. Tão irresponsável. Eles estão levando este país à falência e cometendo desvio de verbas. Você tem que imaginar que o Estado, o governo, é o administrador do patrimônio do povo alemão e dos contribuintes alemães, do dinheiro dos impostos alemães. E esse dinheiro está sendo desviado, está sendo jogado fora sem nenhum cuidado. Então, agora vem a bomba. Se a senhora Weidel estiver certa e isso puder ser provado, vou ler rapidinho uma coisa para vocês. Artigo 34 da Lei Fundamental. É possível responsabilizar políticos por isso. E agora o artigo, parágrafo 75 da Lei dos Funcionários Públicos. Eu preciso ler isso. De acordo com isso, pode-se ser responsabilizado por danos se houver desvio de dinheiro por negligência grave. E imaginem só, para isso, a AfD precisaria de mais 50,1% no Bundestag e, ao mesmo tempo, o inferno na Terra começaria. E agora pensem porque a AfD nunca poderá governar. E, ao mesmo tempo, é claro, ainda vamos falar sobre a ajuda à Ucrânia. E aí eu vou ler para vocês os próximos parágrafos. O parágrafo 34 da Lei Federal de Orçamento também diz que os gastos só podem ser feitos na medida em que sejam necessários para uma administração eficiente e econômica. Isso não inclui desvio de verbas. Se esses parágrafos e esses artigos forem aplicados, então a CDU vai ter um enorme problema. O que ainda podemos encontrar nos últimos governos, que sempre foram conduzidos de mãos dadas por SPD, CDU, Verdes e também FDP, isso a gente nem quer olhar. E o que for encontrado nos últimos governos, se for o caso, então a AfD definitivamente vai levar adiante. Mas o que você acha? Ela pararia antes disso ou destruiria esses partidos de forma deliberada? O que ele faz no setor privado seria caso para o promotor. No cargo público faz tudo isso sem problemas. Eu teria achado melhor um pouco mais de empenho em pesquisa política aqui. E é o seguinte, o que acabei de ler para vocês, ele não pode simplesmente fazer assim. No entanto, isso provavelmente colocaria a CDU sob forte pressão. Se agora houvesse uma coalizão entre a CDU e a AfD, isso poderia, é claro, ser novamente varrido para debaixo do tapete justamente pela Alemanha. E é exatamente aí que começa o ponto crucial. Por que Julian Reif talvez tenha desviado um pouco a atenção? Porque quem mesmo é o principal patrocinador do News? Eu esqueci. Ao mesmo tempo, provavelmente vão surgir novamente frases como: nós teremos muito, muito a nos perdoar depois deste período. Enquanto sim, realmente teremos que perdoar muita coisa. Ou será que aqui vai acontecer que talvez alguns políticos acabem sendo sacrificados? Porque assim, definitivamente, não dá para continuar. Mas ouçam por si mesmos. Se agora chegássemos a um governo minoritário, supondo que Friedrich Merz não consiga, o senhor daria maioria a um governo minoritário? Quero deixar claro, não depende de nós. Então o senhor não estenderia a mão neste momento? Sim, sempre. Sim, nós sempre estendemos a mão em questões de mérito. Se for bom para este país, vocês vão votar junto, mesmo não governando. É bem simples, e por isso, caro senhor Merz, vá lá, peça um voto de confiança e finalmente expulse o SPD. Faça isso ainda hoje à noite e este país vai melhorar. A AfD vota a favor de tudo o que de alguma forma influenciar positivamente esta economia aqui. E todos nós poderemos voltar a dormir tranquilos a partir de amanhã ou depois de amanhã.